tudo posso naquele que me fortalece, né? Essa frase passa uma informação. Se você colocar essa frase apenas solta, sem contexto, ela passa uma informação. Agora, se a gente colocar essa frase no contexto dela toda, né? Então, assim, porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então essas duas informações, essas duas frases, e a frase tudo posso naquele que me fortalece, ela foge completamente do contexto, ela tem outra informação se ela fugir do contexto, né? E aí, se a gente analisar o Domingo de Ramos, que a gente está na Semana da Páscoa, né? E o Domingo de Ramos, ela estava num determinado contexto, o pessoal adorando ali e aclamando Jesus que estava entrando na cidade de Jerusalém, aquilo ali tinha um contexto por trás. E esses vídeos que eu fiz até agora, 15 vídeos aí para vocês assistirem, esse contexto da Páscoa, tá bom? E eu quero falar nessa aula especificamente sobre o Domingo de Ramos e o contexto do Domingo de Ramos. Tá bom? Então, assim, eu vou pegar aqui os versículos, vou ler aqui exatamente a passagem lá de Mateus, do Domingo de Ramos, que a gente vai analisar a entrada de Jesus em Jerusalém, em que contexto era essa entrada, né? Em que momento Jesus entrou lá na história de Israel, na história do povo hebreu, e vamos analisar aqui esse contexto, né, de Jesus entrando na cidade de Jerusalém montado no jumento e o povo aclamando Jesus, né, como o futuro rei de Israel, né? Tá legal? Então aqui em Mateus capítulo 20, né, capítulo 21, desculpa, Mateus capítulo 21, nós vamos ver aqui do versículo 1 até ao 6, versículo 1 até o 6, ok? Ao se aproximar de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e lhes recomendou: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles sem demora. Os devolverá, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, num potro, cria de uma jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Tá bom? Então olha só onde é que está essa passagem, né? A passagem dessa profecia de Jesus. Jesus iria entrar em Jerusalém em uma cria de jumento, né, num burrico. Onde é que está essa passagem? A gente vai lá para Zacarias 9, versículo 9. Zacarias, Antigo Testamento, profeta, uma profecia sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Então, Zacarias 9, versículo 9. Eis que é chegado o rei de Sião. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Tissom, Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, potro sagrado, cria de jumenta. Okay? Então veja aqui o contexto. Quando você vê o Domingo de Ramos, o pessoal adorando ali Jesus na entrada de Jerusalém, aclamando por a entrada de Jerusalém, né? A entrada de Jesus em Jerusalém, você vê o contexto que é o quê? Um povo que passou esse tempo todinho sofrendo, escravo no Egito, né? Passou por várias situações que você pode ver em Reis, primeiro Reis, segundo Reis, Samuel, primeiro Samuel, segundo Samuel, todo o Antigo Testamento, né? A gente pode ver como esse povo estava sofrendo. E agora esse povo estava Roma estava dominando Jerusalém, né? Era o Império Romano dominava Jerusalém. E tinha essas profecias sobre a vida de um Messias, a vida de um rei que ele iria libertar o povo de Israel dessa opressão, ok?
E o povo, eles estavam ansiosos por esse rei, né? Que viesse como Davi, né? A gente pode também ver aqui no livro de 1 Reis, deixa eu mostrar aqui também outra passagem que bota a gente nesse contexto, né? Mostra o contexto de um rei entrando em Jerusalém dessa forma, né? Uma forma de como libertação, né? Como um rei que vai libertar, com a promessa de um rei que vai libertar o povo de Israel, né? A gente vai ver aqui a entrada de Salomão também em Jerusalém, tá bom? Logo depois que o rei Davi ordenou, aqui nós estamos em 1 Reis, capítulo 1, né? Versículo 32, tá bom? 1 Reis, capítulo 1, versículo 32. Logo depois, o rei Davi ordenou: clamai a mim, ó sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaí, filho de Joiada. Assim é que se apresentam ao rei. Ele os orientou, dizendo: tomai convosco os conselheiros do vosso rei, fazei com que meu filho Salomão monte sobre minha mula, e conduzi até Gion. Então, assim, Salomão ia ser aclamado rei, né? Tava Davi, que era o rei de Israel, foi onde o povo de Israel obteve a maior glória assim, do povo de Israel, foi quando Davi ele se tornou rei, né? Ele venceu os filisteus, né? Aquela batalha com Golias, e assim a gente vê assim como a expectativa do povo de Israel estava sobre alguém que viesse libertar mais uma vez da opressão do Império Romano, no caso que eles sofriam naquela época, tá bom? Então a gente vai voltar lá para ver como é que termina a entrada, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tá bom? Então vamos voltar lá para Mateus e a gente vai ler aqui, vai continuar a leitura aqui. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho e selaram com mantas para cavalgar. E a partir do versículo 7, né? Mais uma vez, Mateus 21, versículo 7. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho e os selaram com mantas para cavalgar. E sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana, filho de Davi, bendito ele que vem em nome do Senhor Jesus. Bendito ele que vem em nome do Senhor, né? Hosana nas alturas. Então o povo proclamava: Hosana, filho de Davi, bendito ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentaram: quem é este? Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré, da Galileia. Bom, então, assim, a gente consegue colocar aqui no contexto, né, do que significa essa entrada de Jesus em Jerusalém. Bom, e o que é que significa que Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas? Vamos ler esse comentário aqui, tem um comentário na Bíblia que eu vou ler para vocês. Hosana é a expressão grega, Hosanna, que significa salva-nos, e vem do hebraico transliterado, que quer dizer salva, Senhor, por misericórdia. Mateus revela que expressões de júbilo emanavam da multidão, e não que fosse simplesmente uma frase a ser repetida indefinidamente. Essa aclamação do povo é baseada em 2 Samuel 14:4, Salmo 118, 25 a 27, Salmo 148, 1 a 2. Eu não vou ler aqui para vocês, mas é só para enfatizar o quanto eles esperavam esse Messias, esse rei, que iria libertar Jerusalém, iria libertar o povo de Israel, né? Cantada na festa dos tabernáculos. Essa expressão era cantada na festa dos tabernáculos e em Mateus aplicada a Jesus. Como um ato de
homenagem régia. O povo pavimentou com seus próprios mantos, capas, o caminho por onde passou o Senhor. Com o passar do tempo, a palavra Hosana tornou-se uma exclamação de louvor e alegria espiritual. Tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez, eu quero mostrar aqui o contexto. Vocês podem, tem a playlist aí, eu vou colocar aqui na playlist. Vocês podem ver os vídeos que eu tenho feito aí. E a gente está na semana e a gente tá na semana da Páscoa. E, mais uma vez, a entrada de Jesus, ela mostra como o povo esperava esse rei. Mostrei aqui nesse vídeo a quantidade de informações sobre esse rei, esse Messias que iria libertar Jesus, tá bom? E assim fica mais fácil a gente entender a Páscoa, aquele movimento, todo aquele movimento do povo, daquela agitação, né, em Jerusalém, quando Jesus entrou na cidade e passou ali aqueles dias na cidade até a sexta-feira santa e o domingo da ressurreição, bom? Então um abraço, pelo vídeo de hoje é só, um abraço, fiquem com Deus, não esqueçam de dar o like, compartilhar, divulguem, né? Divulguem o vídeo também, compartilhem esse vídeo, tá bom? E é isso, um abraço mais uma vez, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até mais.